Queridos pais e professores, educar é uma das tarefas mais complexas da atualidade, se não a mais complexa. É mais fácil cuidar de uma empresa com milhares de funcionários do que contribuir para formar jovens que desenvolvam na sua psique as funções mais complexas da inteligência, como pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. Infelizmente, no mundo todo, pais e professores, inclusive notáveis, estão falhando no processo educacional, não estão contribuindo para formar jovens que façam a diferença no teatro social. E por que pais e professores estão falhando? Muitos têm ilibada cultura, são competentes, mas por não conhecerem o funcionamento da mente, por não entrarem em camadas mais profundas do intelecto e da emoção, eles não adquirem ferramentas para contribuir para que os seus filhos e os seus alunos possam desenvolver as funções mais complexas da psique. É fundamental que nós possamos entender minimamente como se constrói pensamentos, como o eu, que é o gerente, o gestor da nossa mente, o diretor do script da nossa história, possa desenvolver papéis para exercer bem as suas funções vitais. Há pais que tentam dar regras de comportamentos, há professores que tentam colocar limites, mas eles não encantam os seus filhos e alunos. Eles não sabem como plantar janelas lights, como registrar-se de maneira solene no córtex cerebral desses jovens. Eles não conseguem ocupar um espaço no psiquismo dele a tal ponto que as suas palavras, as suas orientações, o seu conhecimento tenham impacto na sua história. Nós estamos vivendo numa sociedade altamente ansiosa. Nunca tivemos uma geração tão estressada. Aliás, a indústria do lazer é a mais poderosa de todas as outras gerações. Nunca tivemos, no passado, uma indústria onde poderíamos ter acesso a experiências que financiariam o prazer, o encanto, a alegria, a tranquilidade. Por exemplo, a indústria do esporte, da música, da literatura, da internet. Mas, infelizmente, estamos diante da geração mais triste que pisou nessa terra. Jovens e adultos não conseguem fazer muito do pouco. Não conseguem fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Como veremos, não desenvolvem as funções mais importantes da inteligência, não trabalham as leis fundamentais da qualidade de vida. Há uma grande esperança, apesar da sociedade estar vivendo em tempos difíceis. É fundamental que o nosso eu, como piloto da aeronave da mente humana, aprenda a trabalhar os instrumentos de navegação para que possamos dar voos mais altos e para que possamos educar melhor os nossos filhos e alunos. Caso contrário, as consequências são graves. Nós produziremos jovens irritadiços, tensos, com baixo limiar de suportar contrariedade, com baixo limiar de trabalhar perdas e frustrações. Pequenos problemas terão um impacto muito grande. Jovens que terão déficit de concentração, déficit de interiorização, déficit na capacidade de observação e, consequentemente, se tornarão repetidores de ideias e não pensadores. Portanto, queridos pais e professores, gostaria de convidá-los a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para as leis fundamentais da qualidade de vida. Quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psicologia e da psiquiatria clínica. Nós precisamos contribuir para a formação de jovens que busquem a excelência educacional, a excelência emocional, a excelência social e também profissional. Mas para isso é fundamental que possamos trabalhar ferramentas
no microcosmo da sala de casa e no microcosmo da sala de aula, para que esses jovens saiam do rol dos comuns, deixem de repetir dados, como eu disse, e se tornem pensadores, criadores de novas ideias e também seres humanos que desenvolvam funções vitais da sua inteligência, como nós comentamos. Eu tive o privilégio de, durante mais de 25 anos, produzir uma das poucas teorias mundiais, e falo isso com muita humildade, sobre o processo de construção de pensamentos e formação de pensadores. E também uma teoria que aborda o processo de formação do eu como autor da história, o processo de transformação da emoção e o processo que estuda os papéis conscientes e inconscientes da memória. Quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Infelizmente, a sociedade moderna se tornou uma fábrica de pessoas estressadas. Entre a juventude, os sintomas são bem evidentes: irritabilidade, ansiedade, pensamentos antecipatórios, dores de cabeça, dores musculares. Vocês sabiam que cerca de 70% dos jovens ou mais apresentam sintomas de insegurança ou timidez? Sabiam que, de acordo com algumas pesquisas, 27% dos adolescentes estão apresentando sintomas depressivos? Infelizmente, a situação, a qualidade de vida de adultos e jovens tem sido caótica e nós precisamos rever nossos parâmetros, precisamos trabalhar ferramentas, leis fundamentais da qualidade de vida para que possamos fazer a diferença no microcosmo da sala de aula e no microcosmo da sala de casa. E eu, com muita humildade, digo, sou publicado em mais de 50 países, tenho dado um grito de alerta, mostrando que a sociedade moderna tomaram um caminho errado. Cada vez mais somos ansiosos, tensos, cada vez menos nos interiorizamos e nos expomos a uma série de transtornos. Precisamos fazer o caminho inverso. Caros pais e professores, por favor, nós precisamos viajar para dentro de nós mesmos, aprender a navegarmos nas turbulentas e complexas águas da emoção. Agora eu gostaria de comentar com vocês sobre esta obra, 10 leis da qualidade de vida dos professores e pais. Os pais são heróis anônimos. Os professores muitas vezes estão tombados em sala de aula, tombados pela falta de reconhecimento numa sociedade onde se valoriza muito a informação rápida, se valoriza a internet, os computadores, mas não se valoriza adequadamente os mestres da vida, aqueles que podem transferir o capital intelectual para que os nossos filhos e alunos se tornem cidadãos plenos, seres humanos maduros, inteligentes, capazes de fazer a diferença no teatro social. Cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência, embora tenha seus defeitos e dificuldades. E você, certamente, apesar de ter as suas dificuldades, vivenciar suas irritabilidades, ansiedades, tenha certeza, há um tesouro escondido nos seus escombros. Apesar de estar no microcosmo da sala de aula, não está no topo da mídia, nas primeiras páginas, quero dizer que vocês são insubstituíveis. Os professores, com uma mão, escrevem na lousa, com outra, pode mudar o mundo quando mudam o mundo de uma criança, de um adolescente ou de um universitário. A obra As 10 Leis da Qualidade de Vida dos Professores e dos Pais não é um livro de autoajuda em tese, mas uma obra de divulgação científica e está baseada na teoria da inteligência multifocal, que hoje é objeto de pesquisa, de mestrado e doutorado. Através dessas leis fundamentais, nós podemos fazer um mergulho dentro de nós mesmos para conhecer
as entranhas, as áreas mais secretas que nos tecem como seres humanos pensantes. Somos altamente complexos e também complicados. Quando nós não temos problemas, nós os construímos. Quantas pessoas, no mais alto nível, fazem o velório antes do tempo? Velam o problema que não aconteceu. Aliás, mais de 90% dos problemas que nós antecipamos, eles nunca acontecerão. Mas, infelizmente, o nosso eu, que não é um bom gerente da nossa psique, ele acaba chafurdando na lama dos problemas e das preocupações. Devemos ter uma vida mais solta, mais livre, tranquila. Devemos fazer da vida um espetáculo único e imperdível. E agora gostaria de comentar algumas dessas leis da qualidade de vida para que possamos operacionalizá-la e você tenha mais subsídios para ter saúde psíquica, saúde emocional e também ter ferramentas para contribuir para que os seus filhos e os seus alunos se tornem pessoas saudáveis e criativas. Uma lei fundamental da qualidade de vida é o autocontrole, ou gerenciamento dos pensamentos. Há pessoas que dirigem veículos com maestria, há outros que dirigem empresas com grande habilidade. Há pessoas que conseguem operar computadores sem grandes dificuldades e usar muitos aplicativos e programas. Mas dirigir a mente humana é outra questão. E normalmente nós falhamos. E não apenas falham pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer a mente humana, mas até aqueles que são profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, se não aprenderem a ter um autocontrole, se o eu não criticar cada pensamento perturbador no exato momento em que ele aparece, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, que vai imprimir esses pensamentos e uma vez imprimido no córtex cerebral, formará janelas killer. E essas janelas poderão traumatizar a psique, produzir conflitos. Vejam bem, nos computadores você é um Deus, você registra o que quer, quando quer, na hora que quer. E também é Deus porque você deleta ou apaga o que bem entende. Mas na memória humana isso simplesmente é impossível. O fenômeno RAM, registro automático da memória, imprime tudo, cada pensamento lúcido ou estúpido, cada emoção tensa ou prazerosa. Uma vez arquivadas essas experiências, elas não poderão ser mais deletadas. A única possibilidade é reeditar as janelas da memória, que são áreas de leituras num determinado momento existencial. Existem janelas light, que são aquelas que promovem a alegria, o prazer, o raciocínio esquemático, o pensamento abstrato, a arte de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, a solidariedade, o altruísmo. Mas há um grupo de janelas que são verdadeiras armadilhas. Janelas killer. Quando você entra numa dessas janelas, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras e, consequentemente, o eu não tem acesso a informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. Portanto, o autocontrole é fundamental. Cada pensamento angustiante, cada pensamento antecipatório, cada sentimento de culpa que asfixia o prazer de viver e também em cada momento em que nós vivenciamos fobias ou medos, o nosso eu deve entrar em cena e no silêncio da mente criticar, discordar, confrontar, como advogado faz no fórum, tentando proteger o réu de ser condenado. Se o nosso eu não proteger a nossa mente, ela se tornará terra de ninguém. O pensamento não gerenciado pode se converter no nosso pior inimigo. Nós falaremos sobre isso, a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gestão, sem qualificação, pode fazer da nossa história um canteiro de estresse. Pode roubar energia do córtex cerebral para 2, 3 ou 10 braçais e, consequentemente, desertificar a nossa qualidade de vida.
Por favor, não deixe as suas mentes soltas. O seu eu deve exercer um autocontrole. Assim como você não pode deixar o seu carro sem controle, sua empresa, sua casa, a sua mente deve ser gerenciada. Um dos maiores erros dos seres humanos é não qualificar os seus pensamentos, é não proteger a sua própria psique. O pior inimigo que possamos ter não está fora de nós. O pior inimigo é aquele que está na nossa psique. Uma mente solta, que é terra de ninguém, que não é gerenciada, pode sofrer um desgaste enorme. Há muitas pessoas que carregam o seu corpo, gastam mais energia que muitos braçais, porque seu eu não exerceu o papel vital de ser líder de si mesmo. Agora eu vou falar da lei da qualidade de vida que se refere à proteção da emoção. Proteger a emoção é fundamental. Há muitos tipos de seguros nas sociedades modernas. Seguro de vida, que mais? Seguro previdenciário, seguro de carro, seguro de empresas. A indústria do seguro, ela é poderosíssima. Mas em que universidade, em que escola se fala do seguro emocional? Aonde, em que ambiente se fala da proteção da emoção? Aqui nesta obra, nós comentamos de maneira extensa as leis fundamentais da qualidade de vida dos professores e dos pais. Aborda esse assunto de maneira solene e quero dizer que, infelizmente, tenho sido quase que uma voz solitária nas sociedades modernas falando sobre esse assunto. Derivada da teoria da inteligência multifocal, nós descobrimos que proteger a emoção é uma das funções mais complexas e mais vitais do eu. E como proteger a emoção? Como fazer o seguro emocional? Vou apenas sintetizar algumas ferramentas. Número 1, aprenda a se doar, sem medo, sem reservas, mas diminuam, por favor, a expectativa do retorno. Quem busca reconhecimento excessivo dos seus filhos, do seu parceiro ou parceira, dos seus alunos ou colegas de trabalho, pode ter uma vida miserável. Doar-se, contribuir com o outro é fundamental, porque o individualismo e o egocentrismo conspira contra a qualidade de vida. Doar-se favorece o terreno fértil para produzir experiências saudáveis no espaço da emoção. Porém, nunca se esqueça que conviver com o ser humano é uma tarefa altamente complexa e que os íntimos são aqueles que mais podem nos frustrar, mais podem invadir a nossa psique e construir janelas traumáticas que eu chamo de killer, janelas que controlam o prazer de viver, nos fazem perder o encanto, a leveza e a suavidade da vida. Portanto, reitere, doe-se, mas diminua a expectativa do retorno e você vai ver na sua história que, embora pareça tão simples de entender, nós estamos viciados em esperar o retorno dos outros, o reconhecimento dos outros. Uma outra ferramenta para proteger a emoção é entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucado. E quando nós começamos a entender a vida nessa perspectiva, a vida, ela se torna tão suave. Ela deixa de ser um canteiro de estresse para se tornar um oásis nesse deserto social. Da próxima vez que um aluno, no palco da sala de aula, te contrariar, te ferir ou causar algum transtorno, entenda ele por detrás do seu comportamento. Perceba que ele é uma pessoa que está ferida, angustiada, tensa, talvez esteja passando por graves conflitos na sua história existencial ou familiar.
e você deve ter alguns momentos de conversa com ele. Talvez elogiá-lo em sala de classe, dizer que ele não é mais um número na plateia, mais um ser humano insubstituível, um aluno insubstituível, e dizer que você aposta nele, aposta que ele vai brilhar e vai reconstruir a sua história. Quando o aluno te contraria e você age com gentileza, generosidade, quando você o surpreende, o fenômeno RAM, registro automático da memória, esse fenômeno inconsciente tão fundamental, vai arquivar você de maneira solene e você nunca mais vai ser a mesma pessoa para esse aluno. Você poderá abrandar o seu tom de voz, que as tuas palavras terão impacto. Caso contrário, precisará elevar o tom de voz para ser ouvido. E todos os pais e professores que precisam elevar o seu tom de voz ou precisam de usar de pressões, em algumas circunstâncias até chantagens inadequadas ou comparações, algo está errado. Você é grande aqui dentro, mas pequeno no psiquismo. Mas se você for grande lá dentro, e se você aprender a elogiar, valorizar e surpreender, tenha certeza, o teu tom de voz será diminuto, mas as tuas palavras terão impacto. Você vai proteger a sua emoção e vai proteger a emoção dos seus filhos e dos seus alunos. Para proteger a emoção, nós temos que aprender a dançar a valsa da vida com as duas pernas desengessadas. Mas infelizmente, na relação pais e filhos, professores e alunos, frequentemente nós somos rígidos, extremistas, não conseguimos ter flexibilidade e encantar aqueles que nós educamos. Levamos a ferro e fogo, somos o manual de regras. E quem é o manual de regras está apto para conviver com máquinas, mas não para formar pensadores, não para contribuir para que os jovens tenham saúde emocional, saúde intelectual, saúde social e até brilhem como futuros profissionais. Gostaria de abordar agora outras leis da qualidade de vida. Contemplar o belo. Contemplar o belo é uma lei fundamental, mas infelizmente não é observada pelas pessoas no teatro social. Contemplar o belo não é admirar o belo. Admirar até um psicopata o admira. Tem experiências fugazes, ver uma flor, o sorriso de uma criança e pode ter experiências rápidas. Contemplar é se colocar, se entregar, é observar atenta e embevecidamente. Fazer das anatomias das nuvens um espetáculo aos nossos olhos, de um diálogo profundo, uma experiência única, um show imperdível. Por exemplo, pais deveriam falar das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles. Professores deveriam falar dos seus fracassos, das suas derrotas, dos momentos mais difíceis da sua história, para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para alcançá-lo. Mas, infelizmente, nós não contemplamos o belo nessa perspectiva. Nós não cruzamos os nossos mundos. Estamos próximos fisicamente, mas distantes interiormente. Eu já tive a oportunidade de tratar de algumas pessoas multimilionárias e celebridades. Eu vi, como psiquiatra, como psicoterapeuta e até como treinador de profissionais da psicologia, muitos miseráveis morando em palácios. Eram pessoas que tiveram sucesso financeiro, sucesso social e profissional, mas não tiveram sucesso de fazer da sua existência um espetáculo único e, como eu disse, imperdível. Não tiveram sucesso de fazer das pequenas coisas um show para a sua existência. Não conseguiram extrair muito do pouco. Grave isto, por favor. Quem precisa de muitos eventos para ter experiências fugazes de prazer é um miserável no único lugar em que deveria ser rico. Queridos amigos, uma das
coisas que tornam a nossa mente extremamente complexa é que não apenas o eu lê a memória e constrói cadeias de pensamentos, ele tem diretores auxiliares, fenômenos inconscientes que também fazem uma varredura da memória e constrói imagens mentais, fantasias e pensamentos sem a autorização do diretor do script, do próprio eu. Um desses fenômenos é o alto fluxo. O alto fluxo, ele produz milhares de construções intelectuais e emocionais para gerar, ou deveria gerar, a maior fonte de entretenimento humano, a maior fonte de lazer, de distração, de inspiração, aspiração e sonhos. Tenha certeza, a maior fonte que te excita não é o sexo, não é a TV, não é o esporte, mas é o mundo das ideias e das imagens mentais. O problema é que esse fenômeno do alto fluxo, devido aos excessos da modernidade, excesso de informação. No passado, o número de informação dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos, hoje dobra-se a cada 2 ou 3 anos. Excesso de consumo, excesso de imagens, excesso de compromisso, excesso de atividades. Tudo isso conspira contra a qualidade de vida. E como eu digo nesta obra, as 10 leis da qualidade de vida dos professores e pais, a sociedade moderna está desenvolvendo uma ansiedade coletiva e isso está abarcando diretamente crianças, adolescentes e jovens adultos. Vejam bem, uma criança de 7 anos de idade tem no epicentro da sua memória, ou memória de uso contínuo, que eu chamo MUC, é o centro onde nós utilizamos as informações para construir grande parte dos pensamentos, das imagens mentais e das emoções. Enfim, uma criança de 7 anos de idade provavelmente tem mais informações do que o imperador romano tinha quando dominava o mundo no auge de Roma. Provavelmente mais informações que muitos filósofos tinham quando produziram ideias, filósofos gregos no auge da Grécia e que mudaram o traçado da sociedade com a sua produção de conhecimento. Agora, as crianças estão saturadas de dados, saturadas de informações e essas informações não são adequadamente organizadas, não são utilizadas para produzir funções complexas da inteligência, como raciocínio multifocal, enxergar por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno, como pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, gerenciar pensamentos ou desenvolver o autocontrole, trabalhar perdas e frustrações, desenvolver resiliência. E resiliência é vital, é a capacidade de um ser humano manter a sua integridade diante das adversidades. É importante que os pais e os professores ensinem aos seus filhos e alunos que não há céu sem tempestades e nem caminho sem acidentes. A vida é um contrato de risco cujas cláusulas não estão bem estabelecidas, às vezes nem estão escritas. Perdas, contrariedades, curvas imprevisíveis, frustrações farão parte da historicidade de cada ser humano. Os excessos de informação, de atividades, de imagens e de compromissos na atualidade tem produzido uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, a síndrome do pensamento acelerado. Eu já citei anteriormente e gostaria de falar um pouco mais sobre ela. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é o nosso pior inimigo. Pode nos levar a um déficit de energia que nos faz acordar cansado, desenvolvermos irritabilidade, déficit de tolerância, flutuação emocional. No momento estamos tranquilos, no outros explosivo. Podemos também ter dificuldade de filtrar estímulos estressantes, fazendo com que pensamentos perturbadores e as dificuldades que nós temos nas nossas atividades socioprofissionais invadam o nosso psiquismo e asfixiem o nosso prazer de viver. Queridos pais
E professores, imagine o acidente grave que a síndrome do pensamento acelerado está provocando na relação com vocês. O último lugar que as crianças querem estar é dentro da sala de aula, devido ao excesso de pensamentos, a agitação mental, o alto nível de ansiedade decorrente dessa síndrome. Eles têm conversas paralelas, se irritam com facilidade, estão desconcentrados. Muitos profissionais, incluindo pedagogos, psicólogos, diretores de escolas, acham que os pais não colocam limite nos seus filhos. Sim, há pais que não colocam esses limites, mas a maioria tenta colocar. O problema é que, devido à síndrome do pensamento acelerado, quando eles vão orientá-los, quando vão colocar limites, quando vão estimulá-los a pensar nas consequências dos seus comportamentos, eles trocam de cenário mental. E, consequentemente, não registra-se no córtex cerebral janelas light que vão subsidiar a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar dos outros, de expor e não impor as suas ideias, solidariedade, altruísmo e assim por diante. Então nós temos um quadro gravíssimo. Crianças e adolescentes que estão abarrotadas de informações no córtex cerebral, que não sabe se interiorizar, não sabe se aquietar, não sabe se tranquilizar, porque nós conspiramos contra a sua saúde psíquica e a sua capacidade de produzir novas ideias e de desenvolver funções complexas da inteligência. Entendam que nós cometemos um crime sobre o processo da formação da personalidade. Essas crianças estão irritadiças como os adultos, estão impacientes, elas não conseguem se colocar no lugar dos outros. Portanto, infelizmente, adoecemos coletivamente. E é necessário nós desenvolvermos ferramentas, seja na sala de aula, como na sala de casa, para que essas crianças desenvolvam também, aprendam também as leis fundamentais da qualidade de vida. Eu falei da arte da contemplação do belo. Pais deveriam pegar os seus filhos e levá-los a contemplar os pássaros, levá-los a se colocar diante das árvores, perceber os troncos carcomidos que sobreviveram às intempéries, frio, escassez hídrica, excesso de sol ou índice de insolação, levá-los a manusear brinquedos, a inventar, a libertar o seu imaginário. Também deveriam praticar esportes com eles e não colocá-los diante de uma tela ou diante de um computador e achar que isso está alimentando o processo da formação da personalidade. Sim, os computadores e a internet podem facilitar em algumas áreas, mas pode prejudicar em outras. Em especial, pode saturar o córtex cerebral e estimular a síndrome do pensamento acelerado. Professores em sala de aula deveriam entonar a sua voz, deveriam não ser unissoantes, falar em alguns momentos não apenas da matéria, mas também do processo de construção de conhecimento dos pensadores, das crises, insônias, perdas, dificuldades que Einstein, Newton, Isaac Newton e tantos outros construtores de conhecimentos vivenciaram. É fundamental que possamos construir uma nova agenda no teatro da sala de casa e no teatro da sala de aula. Depois de ter abordado com vocês algumas leis fundamentais da qualidade de vida e sobre o drama da síndrome do pensamento acelerado, eu gostaria que você respirasse profundamente e fizesse uma análise da sua qualidade de vida. Antes disso, quero comentar que o normal, infelizmente, é ser estressado, o anormal é abraçar as árvores, conversar com as flores e fazer da vida um espetáculo. Vamos lá, pegue uma caneta e um papel e anote os sintomas que você está apresentando. Cansaço físico exagerado. Você tem? Perda do prazer de viver. Pensamento acelerado ou agitado. Tristeza ou humor deprimido.
insônia, falta de concentração, excesso de sono, sofrimento por antecipação, ou seja, fazer o velório antes do tempo, esquecimento ou déficit de memória, angústia, desmotivação, agressividade, diminuição do prazer sexual, sentimento de culpa, baixa autoestima, tão comum na atualidade, solidão, próximo e tão distante das pessoas. E talvez há uma outra solidão que deveremos apontar, é aquela em que nós mesmos nos abandonamos. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é quase que intolerável. Anotou todos esses sintomas? E há tantos outros, em especial aqueles que tratam dos sintomas psicossomáticos. Manifestação da ansiedade no corpo, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, nó na garganta. Algumas pessoas têm diarreia quando estão tensas, outras têm hipertensão em crise de ansiedade e assim por diante. Essa enquete que eu pedi para que vocês apontassem os sintomas psíquicos e psicossomáticos está nessa coleção da RIDEL, as leis fundamentais da qualidade de vida dos professores e dos pais. E gostaria até que você tivesse contato com a obra para checar melhor o seu nível de qualidade de vida. Provavelmente, se tiver 2 ou 3 sintomas, reconhecerá que precisará mudar o seu estilo de vida. Infelizmente, os melhores profissionais têm sido máquinas de trabalhar, mas não têm tido um romance com a sua própria história. E você? Após cada lei da qualidade de vida que abordo nesta obra, eu uso o mestre dos mestres, o homem que dividiu a história da humanidade, como referencial de qualidade de vida. Eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Hoje eu não defendo nenhuma religião, mas mudei o meu pensamento. Não sou mais um ateu. E mudei porque estudei sobre o ângulo da psicologia, da psiquiatria, da sociologia e da filosofia este homem Jesus. Como ele gerenciou seus pensamentos nos focos de tensão, como protegeu a sua emoção quando o mundo desabava sobre ele, como trabalhou perdas e frustrações e quais foram as ferramentas básicas que ele utilizou como professor para transformar aquele time de alunos que só lhe dava dor de cabeça numa estirpe, numa casta de pensadores que mudaram a história da humanidade. Eu fiquei fascinado ao estudá-lo sob o ângulo da ciência. Por exemplo, no exato momento em que Pedro o nega pela 3ª vez, era de se esperar que ele fosse preso, encarcerado pela janela da frustração no seu córtex cerebral. Mas ele olhou para o seu aluno e com um olhar contemplativo e compreensivo, gritou sem dizer palavras: eu te compreendo, eu te compreendo. Quantas vezes nossos filhos e alunos nos decepcionam e ao invés de abraçá-los, de apostar tudo que temos naqueles que pouco têm, nós os excluímos, os comparamos, pressionamos e elevamos o nosso tom de voz. Ao analisar o mestre dos mestres pelo ângulo da psicologia e demais ciências, eu percebi que ele foi o maior educador da história, o mais brilhante pensador. Ele transformou os dias mais tristes da sua existência nos capítulos mais importantes da sua vida e da sua história. E fez de jovens que não conseguiam minimamente abraçar, se entregar e valorizar os diferentes em seres humanos altruístas, solidários, generosos, capazes de transformar uma prostituta numa rainha e um leproso num príncipe.
Queridos amigos, um grande educador, extraindo a essência intrínseca do mestre dos mestres, deve viver esse tema. Nunca alguém tão grande se fez pequeno para transformar os pequenos em grandes. Quero parabenizar a editora Ridel por investir na qualidade de vida dos professores e dos pais nesta obra. Um livro pode trazer força para o cansado, viagem para o aventureiro, criatividade para as crianças e coragem para o abatido. Vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Muito obrigado.